problemas, de ligar computador, desligar, qual senha, como é que funciona, como é que a gente pode organizar, para que a gente possa, para que eu pudesse trazer para vocês o maior número de informações para ajudá-los nessa empreitada nova nossa, que é o uso da plataforma Matific, que as crianças adoram. Nós adultos é que estamos aí passando por alguns entraves, algumas questões de problema técnico, mas as crianças gostam muito. Então, acho que vale a pena a gente investir muito, né, nessa ação agora, de hoje até terça-feira, porque eu acho que a gente vai conseguir avançar bastante, tá? Então, eu vou compartilhar o PPT, e eu quero combinar com vocês o seguinte: eu vou falar explanar tudo que eu tenho que falar, e aí, quando encerrar, eu abro a palavra. Então, vocês vão anotando, a Grace está me ajudando, se quiserem anotar no chat para não esquecer a pergunta, mas eu só vou abrir para a gente trocar dúvidas, trocar informações ao final de toda a minha apresentação. Porque, às vezes, uma dúvida de vocês eu vou trazer no próximo slide, tá? Então, vocês façam as anotações que considerarem necessárias e, ao final, a gente abre para a gente conversar e tirar as dúvidas. Combinado? Então, eu vou eu vou compartilhar a tela e já vou dar início à minha fala, tá certo? Nós já temos 46 pessoas, então eu acredito que nós estamos com um número bom de pessoas que essa live é para os anos iniciais, porque a Matific é para os segmentos de anos iniciais e finais, porém tem algumas diferenças. Hoje eu estou fazendo para os anos iniciais e na segunda-feira a Grace vai fazer para os anos finais, tá? Então vamos lá. Como eu faço o slide agora, eu não vejo mais nada e só vou falando aqui, tá bom, gente? Então, aqui do Núcleo Pedagógico, né, da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, nós vamos falar hoje, então, da plataforma Matific. Potencializar o processo de ensino e aprendizagem em matemática, né? Eu sou responsável pela plataforma na diretoria de ensino, mas em parceria com a Adriana. Sempre trabalhamos em parceria. Então, quem somos? Falando da Matific. A Matific é uma plataforma de jogos e aprendizagem matemática desenvolvida por especialistas de educação. A Matific pelo mundo. Então, a Matific foi criada em Israel e ela atende 60 países, ela está espalhada em 40 idiomas e tem 50 currículos na sua plataforma, inclusive o nosso currículo, o currículo do Estado de São Paulo. O que é a plataforma Matific? Então, aqui eu vou apresentar para vocês um joguinho de como é que ele funciona, tá? São jogos interativos projetados para apoiar o ensino-aprendizagem de matemática dos estudantes, oferecendo uma experiência gamificada e otimizando as aulas para o professor. Então, eu vou colocar o joguinho para vocês verem. À medida que a criança joga, quando ela acerta aquilo que é solicitado, ela ganha muitas estrelas. Já colocou pronto, ganhou estrelinhas. Atentem-se agora nesta parte. Aí ela não acertou, então dá uma tremida na tela.
ganha estrelas. Então, como vocês podem observar, ela fez 4 tentativas em 4 exercícios, né? E um ficou verde, que foi aquela que ela errou. Então, isso vai acontecer durante as aulas do Matific, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia, porque quem vai lidar com isso no dia a dia é o professor. Então, nós vamos pensar na rotina escolar referente à plataforma Matific em 2 momentos. O primeiro momento, a logística da utilização dos equipamentos. Eles estão atualizados? Organização do horário para atender todas as turmas. Organização da identificação do RA do estudante e senha. Logar o CMSP Web, quem são os responsáveis e equipe gestora, né? Segundo momento, orientações para o professor, quem são os responsáveis, CGP e CGPG. Segundo, estudantes preparados para acessar a plataforma Matific, responsáveis são os professores. No primeiro momento, o item 4, no início será necessário ficar sob a responsabilidade da equipe gestora. À medida que as crianças são ensinadas a ligar o equipamento, acessar o CMSP Web, plataforma e desligarem de forma correta, desenvolvendo sua autonomia, pode ficar sobre a responsabilidade dos professores. Então, vamos pensar um pouquinho no primeiro momento. Quantos equipamentos a escola tem? Quantas turmas é possível atender ao mesmo tempo? Qual o tempo necessário para carregar os equipamentos e ficar disponível para outra turma? Então, isso é uma coisa que a equipe vai precisar refletir. Como é que a gente pode organizar essa questão? Porque isso depende de todo o funcionamento para o uso das crianças. 2. Como organizar o horário para atender todas as turmas, sendo que a equipe gestora é a responsável pelos equipamentos? A primeira aula seria uma boa indicação para iniciar a atividade permanente da Matific? Aí eu vou dar um exemplo no slide seguinte. É importante definir o nome dos responsáveis para tirar e colocar os equipamentos, os Chromebooks, notebooks, né, do carrinho e deixar carregando. 3. A organização da identificação do RA do estudante senha. Sugestão de criar uma senha padrão agora no início, para facilitar o acesso ao CMSP Web. Sugestões nos próximos slides. Deixar o ícone de CMSP Web fixado na barra de tarefa. Então, nos anos iniciais, está previsto dentro das aulas regulares, nas aulas de matemática, que nós temos 8 aulas na grade curricular, uma delas é a plataforma Matific. Então, não é uma escolha, ela está dentro já da grade curricular. E quando a gente olha para o horário, isso aqui, gente, é o apoio de uma escola onde a gente estava estudando, então ele foi bem lá no início, ele não está completo, mas eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então, nesta escola tem este número de sala. No período da manhã, conversando com a equipe gestora, o que foi decidido? Que na segunda-feira, o equipamento pela manhã não será utilizado. Tá? Porque aí dá tempo da equipe chegar, ver como é que estão os equipamentos, ver os carrinhos, ver se está todo mundo carregado. Nesta unidade escolar, isso é possível ser feito. Então, cada um vai ter que adequar a sua realidade. Então, ela vai começar no período da manhã a usar o Matific na segunda aula. Por que eu digo lá? É indicada a primeira aula? Porque a primeira aula não tem, a equipe gestora está chegando, está recebendo aluno, está recebendo pais, está resolvendo problemas. Então, eu acho que a primeira aula não é uma boa indicação, mas a escola é quem vai decidir por isso, porque depende das realidades de cada uma, né? Então, aqui neste caso, começa lá no 5º ano B, na segunda aula, aí o primeiro ano vem na terceira aula, aí depois a gente passa para o 4º ano, que já pode desligar o equipamento. E aí, quando a gente vai para o slide seguinte, no período da tarde, aí o período da tarde ele vai usar na segunda-feira. Então, na segunda-feira, ele começa lá com o 5º ano C, aí vem para o 2º ano B, porque aí o equipamento já está ligado, não precisa ter todo aquele processo, é só trocar o RA do aluno, porque ele precisa entrar com o RA dele. Aí, depois, na aula seguinte, vem o 1º ano, aí depois vem o 4º ano, que desliga o equipamento nesse dia.
Após desligar, a equipe gestora tem que ver para colocar no carrinho, colocar para carregar, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo. E aí, tanto eu como as minhas parceiras que acompanham as demais escolas estarão apoiando vocês, caso seja necessário refletir sobre essa questão do uso do equipamento e do horário, tá? Uma sugestão. Isso foi tudo que eu estou passando para vocês nesta data, foram situações vivenciadas nesse início de ano letivo, tá? Nesses dias letivos que nós tivemos. Então, iniciar e encerrar o dia com os alunos dos quintos e quartos anos. Dessa forma, o Chromebook, o equipamento, seja qual ele for, né, gente, já estará pronto para os alunos menores. Independente da marca do equipamento, ensinar as crianças a ligar e desligar o equipamento corretamente. Então, veja as imagens abaixo. Então, eu coloquei aqui o botãozinho do ligar. Então, ensinar a criança que para iniciar tem que apertar esse botãozinho. Na hora que acaba, que ele for lá desligar, ele tem que ir no ícone do Windows, clicar a setinha, aparecer o desligar, e aí ele desligar o equipamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivi uma situação onde que nós dissemos aos alunos, agora nós vamos desligar os equipamentos. Todo mundo foi no botãozinho do Power. Então, a gente precisa ficar atento e orientar os nossos estudantes com relação a isso, porque é um cuidado, porque a gente pode estragar o equipamento se a gente fizer dessa forma. Para desbloquear a tela do dispositivo multilaser dos alunos. A tela inicial abrir com. Então, esse é o e-mail para para essas duas marcas, e essa é a senha. Essa senha não pode ser alterada, senão vai causar problema para toda a escola, tá? Então, este é um primeiro momento que nós estamos conversando, para a gente colocar todas as crianças para acessarem a plataforma. E à medida que eu for acompanhando e observando que todo mundo está conseguindo acessar, aí nós vamos começar lá com o quinto ano, aí eles entrarem com o e-mail deles, com a senha deles. Então, acho que a gente tem que ir por etapas. Estou tentando tomar este cuidado. Então, nesse momento, todos precisam acessar a plataforma. Então, eu conversei com o pessoal do NIT, fui orientada pela Carol, pelos meninos. Então, fiz esses testes a semana passada. Isso tudo que eu estou falando para vocês foi testado, tá? Então, com esse equipamento, né, positivo multilaser, é essa senha, é esse endereço e esta senha, que não pode ser alterada. O Chromebook, aquele que é da Samsung, é este outro e-mail, que é esta outra senha, que são duas letras iniciais do nome da UE. Então, já está especificado qual letra é. Então, eu fui a uma escola, fiz esse teste, só que eu não sabia ainda. Então, eu usei a letra inicial errada da escola, então não acessava. Eu vim até o NIT me orientou. Então, eu vou orientar vocês, a quem não souber qual letra que é, para dizer a vocês qual será, tá? Então, acessar o CMSP Web, sempre o CMSP Web. Se estiver fixado na barra de tarefas, fica mais fácil, porque a criança só clica lá. E seguir os passos de acesso dos alunos que estão nos próximos slides. Atenção! Criar uma senha padrão para o RA do aluno é uma sugestão para agilizar o acesso. Os alunos devem ser monitorados pelos professores o tempo todo para não fazerem uso da senha, do equipamento e da internet de forma indevida. Por isso, eu estou dizendo para vocês que este é um primeiro momento. Depois que todo mundo conseguiu acessar os aparelhos, abrir a tela inicial, acessar o Matific, aí nós vamos, por etapa, ensinar os estudantes a entrar com o e-mail dele. Atenção! Problemas de falta de internet intragov. Entrar em contato com o NIT via e-mail ou WhatsApp. Então, temos um exemplo aí. A criança estava no meio, lá na plataforma, no meio do jogo, apareceu essa mensagem. Sem conexão com a internet. Este problema, vocês vão precisar entrar em contato com o NIT. Nem eu, nem o Renato, nem de nós aqui do núcleo teremos suporte para resolver esse tipo de problema. Não teremos resposta para vocês, tá?
Uma dica: fazer uma força-tarefa com todos os envolvidos e já logar todos os equipamentos no e-mail da escola. Dessa forma, na hora da aula, é colocar a senha padrão, clicar no ícone CMSP Web, digitar o RA e senha padrão novamente. E aqui eu chamo a atenção a vocês por uma questão muito séria e importante. Os equipamentos todos precisam ser ligados para que possam ser atualizados. Vamos pensar que tem uma escola que está aguardando essa orientação. Ainda não mexeu no carrinho, tá? Então, o primeiro passo qual é? É ligar todos os equipamentos para ele atualizar. Que se não fizer essa atualização, a gente não consegue fazer nada do que eu disse até agora. Então, eu oriento aquelas escolas que ainda não abriram os Chromebooks, os equipamentos, que não mexeram nos carrinhos, que façam isso entre hoje e segunda-feira para atualizar e fazer essa força-tarefa. E aí, essa força-tarefa, quando eu digo todas as pessoas, todos os professores envolvidos, aqueles que estão na aula de arte, educação física, o gestor, o vice, o CGP, todo mundo precisa estar envolvido nessa força-tarefa, né? E aí eu digo para vocês que eu já tive uma experiência em uma unidade escolar e que deu certo. Tem um carrinho que está funcionando, agora está mexendo nos outros carrinhos. Então, é uma ação que é possível e funciona, tá? Eu procurei muito estudar durante esses dias letivos o que é possível fazer para que aconteça o uso da plataforma. Uma sugestão, tá? Então, tem uma escola que fez o cartãozinho, tá? Com o nome da criança, o e-mail dele, colocou a senha lá, que é da criança, ou a senha padrão inicialmente, aí cada escola vai decidir como que vai fazer, e qual que é o RA dessa criança, tá? Então, ele fica guardado numa pastinha sanfonada, de cada turminha dentro de uma pastinha. Porque cada escola, gente, vai usar o equipamento de uma forma. Se a escola tem um jogo só e resolve que é numa sala, então essa pastinha tem que ficar nessa sala. Se a escola tem mais de um carrinho e vai usar 2 ambientes, vocês precisam organizar como é que vai ficar esses RAs. O que eles precisam ficar juntos, para que na hora da aula eles sejam entregues para as crianças e as crianças tenham fácil acesso a isso, tá? Então, o Chromebook estando ligado com o e-mail da unidade escolar, não será necessário a cada vez ligar o equipamento, colocar no e-mail, apenas a senha. Lembrando que é neste primeiro momento inicial, até que a gente ensine as crianças a logarem com o próprio e-mail. Aqui é o modelo da pastinha, né, sanfonada. Aqui até coloquei um vidinho, tá vendo? E aí vai aparecendo, cada espaço é uma turma, que fica guardado as fichinhas, para não ter perigo de onde que estão essas fichinhas. Acessar o CMSP Web sempre com o RA do estudante. É ele que contabiliza no BI o acesso na plataforma. Estudantes sem acesso na plataforma relatar a ocorrência com print da tela para a central de atendimentos da SEDUC. Isso tem ocorrido com os primeiros anos e alunos oriundos de outras redes de ensino. E a Carol acabou de me informar que esse print é importante que tenha o horário que vocês estão enviando, que apareça o horário. Por exemplo, eu fiz agora, acessei e não consegui, deu esse problema. Então, precisa aparecer lá no cantinho embaixo o horário que foi feito esse print e o dia. Então, esse print tem que constar esse dia e esse horário na hora que vocês forem enviar. Esta conversa eu tive com a Laura para saber como é que eu tinha que orientar vocês para que essas crianças que estão sem acesso, como é que a gente faz? Porque quando a gente entra no suporte da Matific, vem uma resposta padrão, que ao final eu vou mostrar para vocês como é que ela vem, tá? Segundo momento, orientações para o professor, estudante e 2, estudantes dialogados na plataforma Matific. Então, as orientações estão nos próximos slides. Então, acessos de materiais no repositório. Então, tem o material digital, que já é conhecido dos professores, e as atividades permanentes que são referentes à plataforma Matific. Essas atividades, esse material que eu enviei para vocês no e-mail que foi no dia 16 de fevereiro, para orientar sobre a plataforma, que foi uma orientação ainda
rasa, vamos dizer assim. Acesso nos repositórios. Então, aqui são slides, né? São prints de tela explicando o passo a passo como é que nós devemos entrar no repositório. Então, tem o link, tem as flechinhas onde é que o professor deve entrar para poder acessar esses materiais. Esse PPT será disponível no período da tarde, junto com os demais materiais que eu vou oferecer para vocês, tá? Então, aí entra na internet, aí como vocês estão vendo na tela, que já é servidor ou estudante, né? Aí vai aparecer o centro de mídias, vai colocar o RG e a senha. Vai aparecer o material digital, que aqui é do aluno, tá, gente? Aí aqui vocês podem ver que se a gente fosse caminhar, tem materiais digitais, roteiros formativos, vídeo, acervo digital. Esse acervo digital é material de orientação para o professor como utilizar a plataforma. Tem vídeo tutorial, tem PDF, tem várias coisas lá para que o professor tenha acesso. Acessos de materiais no repositório, aí são as atividades voltadas para a plataforma Matific. Tá? Então, tem as atividades permanentes, é o mesmo, olha lá, o acervo digital que eu comentei com vocês. Então, tem lá, ele vai pesquisar, então vai aparecer, 5º ano, atividade permanente Matific, primeiro bimestre. Então, tem, olha lá, o PDF, abaixo o PDF. Então, tem aula 1. Então, a aula 1 que ele está dando lá na sala de aula, referente ao material digital, o jogo que vai aparecer na Matific é o referente a essa aula que o professor deu. Então, é sempre casadinho, tá? É sempre casadinho. A aula que o professor está dando com o jogo que a criança vai ver na aula do Matific. Por isso, precisa seguir, tá? Então, tem essa atividade permanente e eu pus uma orientação aqui que, sim, desde o primeiro dia a gente tem recebido esse material do professor, né, material de orientação docente no repositório, escopo sequência, não deve ser compartilhado com estudantes ou utilizado para projeção em sala de aula. Esse é só para o professor e o coordenador também pode ter acesso a esse material. Alinhado ao currículo paulista e, particularmente, à sequência didática do material digital, as aulas Matific têm programação semanal, visando apoiar no desenvolvimento dos conteúdos e habilidades aprendidas durante a semana. Desta forma, estudantes e docentes têm a oportunidade de utilizar recursos digitais gamificados que ampliam as perspectivas de ensino-aprendizagem de matemática. A marcação das aulas Matific está prevista no escopo sequência e foi traduzida em material digital, para que os docentes possam se apropriar das temáticas semanalmente, mediando o uso da plataforma em sala de aula. Então, o professor vai saber antecipadamente qual jogo a criança vai ter acesso, né, por meio desse material. Aí tem atividade. Tá vendo que o material que o professor vai ter acesso tem qual é a semana, qual é o conteúdo, qual é o objetivo e qual é o jogo. Então, tem lá o nome do jogo. Use o valor posicional para criar números inteiros. Represente números inteiros com palavras. Então, se o professor clicar aí nesse PDF, não vai ligar o jogo, gente, é só para ele ver como é que é o título do jogo, qual que é a habilidade, qual que é o objetivo. Tá certo? Aí quando a criança entrar no Matific, aí o professor já está ligado se é esse título que está aparecendo lá do jogo, se é essa tela aí. Então ele já vai saber o que a criança vai ver na hora que ele for para a aula da Matific. Acesso de alunos. Não precisa esperar o professor ter acesso na plataforma para o estudante acessar e jogar, tá? Que nós temos problemas com o professor que não estão ainda aparecendo na sede, que não estão vinculados, então o professor não precisa, nós não precisamos esperar que ele esteja com a vida dele em ordem na sede. O importante é o aluno ter acesso. Então, vocês já podem levar os estudantes, se o professor não tiver acesso ainda, vocês estão recebendo orientação, já desde o dia 15 que eu enviei para vocês aquele e-mail,
com os materiais. Então, eles já podem ir com os estudantes para a aula, que eles já sabem o que eles vão ver. Então, nós temos uma página onde a gente tem a visão do professor, que tem professor que já vai ter a visão e tem professor que não. Mas isso não é impeditivo para que o estudante já entre na plataforma Matific. Então, ele vai entrar pelo centro de mídias, como vocês podem ver aqui, né? Vai colocar o RA, senha e entrar. Quando ele entra, vai aparecer a turma dele. Nós temos uma tela aqui de anos finais, mas vai aparecer só a turminha dele. Ele clica em cima da turminha dele e vai aparecer o Matific. Aí ele clica em cima do Matific. Quando ele clicar em cima do Matific, vai aparecer essas telas. A tela inicial. Então, está carregando. Observem aqui, ó. Ele vai começar a carregar desde zero. Tá? Então, ele carregou. Aí, a primeira aula é ele montar o avatar dele. Então, ele vai montar o avatar, ele vai escolher a roupinha, o cabelinho, que cor de pele, o que ele quer fazer. Ele montou o avatar. Conforme ele vai jogando durante o bimestre, o semestre, ele pode ir ganhando acessórios para esse avatar, conforme ele for avançando nos jogos, tá? Aí vai aparecer a Ilha da Aventura, que é onde nós devemos fazer as atividades. E aí, aqui é a Ilha da Aventura em si. Então, vai aparecer essa tela aqui com trabalho atribuído, zona de treinamento, arena, Ilha da Aventura. Onde que nós devemos conduzir as crianças? Na Ilha da Aventura. E como que aparece a Ilha da Aventura? É dessa forma aqui, tá? Aí, aqui tá maior, com a setinha, olha lá. Tem zona de treinamento, Ilha da Aventura, trabalho atribuído e arena. Nesse momento, nós vamos para a Ilha da Aventura. Os conteúdos estão aliados, conforme escopo e sequência de matemática, apresentando-se em forma de trilha de aprendizagem. Então, aqui eu quero chamar a atenção para algumas situações que eu vivi. Então, estávamos numa turma de 5º ano, as crianças estavam jogando, todo mundo no mesmo jogo, e uma criança estava num jogo diferente. Então, o que acontece nessa situação? Tudo que a criança faz, os estudantes que acessaram o ano passado, tudo fica salvo na plataforma. Então, pode ser que essa criança está no jogo lá na frente, porque ele já vivenciou alguns jogos. Então, para isso, ele vai ter que voltar nos jogos anteriores para ver qual é que a aula tem. Isso não são com todos os alunos, gente. O que eu vivenciei foi um estudante que não estava no mesmo jogo que todo mundo. Então, hoje, antes, como eu disse a vocês, eu tive uma reunião com a Matific e essa questão foi relatada na orientação, tá? Então, como é uma trilha, então pode ser que a criança, o ano passado, fez e tudo fica salvo que ela fez. Ele não é descartado. Então, pode ser que ele esteja numa atividade lá para frente ou lá para trás. Então, é necessário a gente identificar. Então, a gente pode ir andando na trilha, né, do jogo para trás ou do jogo para frente, para a gente ver como é que faz. Nesses casos, eu oriento que o professor identificou a criança. Então, nesse caso, identificamos que é essa criança. Em um outro momento, o perfil da criança entra lá para ver como é que é essa situação, para poder orientar a criança na próxima aula. Nós não vamos conseguir fazer tudo isso durante a aula, são 45 minutos, gente. 45 minutos para acessar, para jogar e para encerrar, tá? A zona de treinamento, ela está posta aqui, mas nós ainda não vamos falar com ela, tá? Eu quero primeiro que a gente consiga, a gente vai poder ter acesso a ela? Vai, mas vamos fazer por partes. Vamos primeiro todo mundo acessar a plataforma, ir na Ilha da Aventura, e aí depois a gente conversa sobre a zona de treinamento. Eu futuramente vou fazer uma outra live para vocês, para a gente poder conversar como é que está esse processo. Atenção para as estrelas em cada jogo. Uma dica para a gestão do tempo. Os alunos que jogam mais rápido podem ser orientados a conquistar mais estrelas, e o professor, dessa forma, terá mais tempo para atender os alunos que requerem maior atenção. Vamos ganhar muitas estrelas. Então, estão vendo aqui a setinha? Ó? Lembra naquele primeiro jogo da fração, que ficou um espaço que não ficou verdinho? Então, se a criança fez várias tentativas, ela pode voltar no jogo para ganhar mais estrelas, tá?
Então, isso é uma dica que a gente dá para vocês. Foi uma coordenadora que me mostrou essa questão, porque a gente não tem muito perfil do estudante, são mais os coordenadores e os professores. Então, por isso eu agradeço novamente o apoio de todos que me ajudaram na construção desse material. Atenção! É importante que os alunos tenham lápis, borracha e papel para resolverem alguns cálculos que aparecem nos jogos. Então, às vezes, não tem um jogo lá que é para ele descobrir a incógnita. Então, a incógnita inicial, e aí ele tem que pensar na segunda parcela e tem o resultado. Então, ele vai precisar fazer cálculo, tá? Então, é importante que ele tenha lápis, borracha e papel para resolver essas questões. Aí, cada escola, cada professor faz o seu combinado com a sua turma. Acesso de professores. Então, aqui é que eu digo para vocês, a gente não precisa esperar todos os professores estarem logados, tá certo? Deixa eu só ver o horário para não me perder. Então, ele entra da mesma forma, né? Ele clica na turma dele, vai entrar no Matifique, e aí ele tem essa visão, aquele que já está com acesso. Ele tem essa visão, ele tem um painel onde ele visualiza a porcentagem de estudantes que estão acessando, que estão jogando, quanto tempo. Essa é uma visão geral, tá? Aí eles também têm acesso aos relatórios. Então, o que eu chamo a atenção aqui? Monitore o uso e o progresso dos alunos, quanto tempo passam na plataforma, saber quem conclui o trabalho, medir o crescimento dos alunos e tomar uma atitude acertada para os seus propósitos. Atenção, checar se as atividades foram concluídas. Então, aqui, quando vocês podem ver, nesse círculo vermelho, tem aqui total de atividades concluídas. Então, a gente pode ver estudante por estudante. E dá para ver, gente, quanto tempo ele usou, quantas tentativas ele fez, em que habilidade ele está conseguindo desenvolver mais, em que habilidade que ele está tendo um pouquinho mais de dificuldade. O jogo permite isso, que gera esse relatório, e o professor tem esse acesso. Aí esse aqui, o limpar caixa, que é limpar dados da navegação, porque quando está com problema a gente orienta, isso vai um PDF para vocês, tá? Para que vocês possam fazer isso. Se alguém tiver dúvida, peça ajuda para os universitários da escola, que sempre tem alguém que sabe fazer isso. O importante é estar ligado no CMSP, que é lá que tem que fazer a limpeza, tá? Dados, metas e objetivos. Em 2024, seguiremos com o monitoramento de uso e aprendizagem via BI. Além do painel que estamos acostumados, agora há o Super BI, que condensa as métricas e as converte em nota, conforme seu atingimento. No uso da Matifique, passaremos a utilizar a métrica Índice Semanal de Atividades Concluídas por Aluno, como ponto central, garantindo que os alunos que acessam realizam as atividades e, consequentemente, desenvolvem suas aprendizagens. Nosso objetivo é que os estudantes realizem 2 atividades por semana. Esse número foi atualizado hoje, tá? Até ontem eram 3 atividades por semana. Hoje nós recebemos a orientação que passaram a ser 2 atividades por semana durante as aulas regulares, como eu mostrei para vocês lá no início. Aí, a título do farol dos objetivos, devemos encontrar as seguintes informações. Vermelho, não corrigir esse slide, como vocês podem ver. Vermelho, entre 0 e 1 atividades realizadas na semana. Amarelo, 2 atividades realizadas na semana. Verde, 3 atividades realizadas na semana. Então, nós vamos passar agora, verde, 2 atividades realizadas na semana. Tá certo? Realmente foi agora, não deu tempo de eu corrigir. Aqui foi um infográfico que eu enviei para vocês no e-mail, para como acessar a experiência docente, a experiência do estudante, tem o passo a passo, né? Olha, a experiência docente tem um monitoramento ao vivo, relatório de desempenho, atribuição de atividades. Aí vocês podem dizer, nossa, eu tenho classe que nem foi atribuída ainda. Gente, vamos trabalhar pensando em solucionar os problemas que nós temos. Então, as crianças têm acesso a essa plataforma, tá? Então, os professores que já tiverem
acesso a esse monitoramento, a esse relatório de desempenho, façam com que eles já utilizem esse acompanhamento. E aí, à medida que os outros professores forem chegando e que a vidinha deles for ficando em ordem, tanto na sede como na Matific, aí eles começam também a fazer esse acompanhamento. Porque quando eles entrarem, vamos pensar que daqui a um mês só que o professor vai conseguir entrar. Ele vai ver tudo que o aluno dele fez durante esse mês. Então, ele vai ter a visão do que o estudante fez, tá? Então, o suporte, né, que são os canais de atendimento do suporte Matific, eu tive uma experiência durante essa semana que passou, que vários coordenadores mandaram mensagem para a Matific, né? E como a Matific ela foi contratada pela SEDUC, então a mensagem que vem é uma mensagem padrão. É essa mensagem, tá? Bom dia, a escola relatou o problema, né? Que era a questão das crianças do primeiro ano não terem acesso, porque está escrito lá que está sem acesso, usuário sem acesso. Então, a resposta é essa. Bom dia, tudo bem? Para solucionar essa questão, será necessário que você entre em contato com a PEC. PEC aí, gente, é professor especialista em currículo. Eles colocaram outro nome aí, que eu não sei de onde eles encontraram esse nome. Da sua região ou abre uma ocorrência junto à Secretaria da Educação, SEDUC. Os dados de cadastro são originados da SEDUC e espelhados na Matific. Não temos permissão e acesso a realizar nenhuma manipulação no cadastro, seja de professor ou aluno. Obrigada. Então, gente, é assim, o que eu fui conversar com a Laura por conta disso. Então, a orientação que eu tenho dado é entrem na central de atendimentos, né, que eu já disse lá atrás para vocês, printem a tela, agora fiquei sabendo pela Carol que tem que constar data e hora, e relatem o problema. Então, isso, gente, com frequência. Olha, eu fiz um chamado semana passada, passou uma semana, não resolveu. Então, faça outro chamado. Porque só dessa forma que a SEDUC vai saber que as coisas não estão funcionando para determinadas turmas, para determinados estudantes. Então, mandou uma semana, deu um prazo, manda novamente, para a gente poder regularizar essa situação. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente precisa procurar soluções e a gente está aqui à procura de resolver todas as questões que nos são colocadas. Algumas a gente sabe resolver, outras não. Então, a gente pede ajuda, tá? Então, aqui tem os canais de atendimento, né? O repositório material, que é a sede, né? O CMSP. E, então, assim, essas são as questões que eu queria passar para vocês com relação à Matific. Então, eu vou agora parar o compartilhamento e vocês vão poder fazer perguntas e a gente vai conversando. Dizer que eu tenho todas as respostas